Caros amigos, nós saudamos a todos que nos assistem nesse momento, desejando que Jesus nos abençoe, nos envolva, agradecendo o convite, a oportunidade da Associação Espírita Chico Xavier, que nos concede nesse momento de estarmos refletindo acerca das lições do Mestre Jesus, à luz do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Para iniciarmos as nossas reflexões, então convidamos os irmãos para sintonizar com o Mestre, com os amigos luzeiros, através da prece. E a prece significa abrir o nosso coração, falar com Jesus, pedindo que nos abençoe nesse momento, que nos envolva na sua luz, na sua paz, no seu amor, que possa nos tornar dóceis a esses ensinamentos e que possamos refletir para assim continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Dessa forma, iniciamos essas reflexões onde vamos falar do poder da fé, a fé que muito se preconiza. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec começa esse capítulo falando sobre a felicidade e como que nós poderíamos ser felizes. Então, nessa questão, ele pergunta se haveria uma medida comum de felicidade a todos os homens. Aqui os espíritos respondem que sim, que para a vida material é a posse do necessário. Todos nós necessitamos para viver nesta encarnação do básico para viver, quer sejam a alimentação, a moradia, a família. Então, esse necessário é essencial a cada um. E para a vida espiritual, são duas coisas necessárias à felicidade, que os espíritos apontam: a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando nós falamos em consciência tranquila, nós estamos aqui referindo-se à confiança no porvir, que vai decorrer do entendimento de Deus, o Criador de tudo e de todos. Se nós cremos em Deus, nós vamos aceitar os seus atributos. Quais seriam, alguns dos principais, conforme o próprio Livro dos Espíritos aponta? Deus é soberanamente justo e bom. Deus é eterno e imutável. Deus é a máxima expressão do amor e da justiça. Deus é onipotente e onipresente. Portanto, se nós acreditamos nesse Deus, com esses atributos que não podem ser dissociados, é o que o Livro dos Espíritos nos fala. Nós não temos condições de compreender Deus, mas nós temos algumas coisas que nós precisamos aceitar para aceitar a existência de Deus, que seriam esses atributos. Se nós cremos nisso, nós vamos crer também que tudo que nos acontece está subordinado a esses atributos. Tudo que nós passamos, experienciamos, depende disso. Se Deus é onipotente, é onipresente, tudo que nos acontece tem o consentimento de Deus. Tudo que nos acontece tem um fim útil, que é basicamente o nosso aprendizado, basicamente a nossa evolução, que é, em suma, o objetivo da nossa encarnação. Se esses conceitos para nós estiverem claros e consolidados, então a nossa fé é robusta, terminamos aqui o nosso conteúdo e tudo bem, assunto encerrado. Mas é assim que acontece? Infelizmente, esta não é a regra. E muitas vezes nós nos consideramos fortes, nós nos consideramos com uma razoável fé, mas quando vêm os desafios, as atribulações, nós fraquejamos e nós duvidamos desta bondade de Deus. E isso é inerente à sociedade. Nós temos exemplos no próprio Evangelho
dos próprios discípulos do Mestre, que muitas vezes fraquejaram, que muitas vezes duvidaram e que foram colocados à prova. Temos, por exemplo, Pedro. Conta os evangelhos que Pedro estava no barco, no lago de Genezaré, e Jesus, de repente eles olharam para a margem, e Jesus vinha caminhando sobre as águas. E ele ficou pensando, mas como que ele está caminhando sobre as águas? Então ele diz, mestre, é você mesmo? Se você está aí, se você está caminhando sobre as águas, permita que eu também caminhe. E o mestre diz, venha Pedro, venha comigo. E Pedro sai do barco e começa também a caminhar sobre as águas. Aqui nós podemos pegar uma simbologia muito bonita, porque Pedro olha para o mestre, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas, de repente, ele titubeia. De repente, ele tira os olhos de Jesus, ele olha para baixo, ele duvida daquilo que ele está fazendo e ele começa a afundar. E aí ele pede por socorro. E Jesus, então, o segura pela mão e o ergue novamente, salvando do afogamento. Poderíamos dizer que nessa circunstância nós temos pontos de vista. Quando Pedro estava focado em Jesus, ele conseguiu caminhar, ele conseguiu superar o obstáculo. Mas quando ele tira os olhos do mestre, quando ele olha para baixo, quando ele olha para a água, ele volta a um ponto de vista material e aí ele duvida. Então, como nós encaramos os fatos faz toda a diferença na nossa vida para as nossas realizações. Ainda utilizando o exemplo de Pedro, já mais adiante, ele fala, há uma conversa dele com Jesus, onde Jesus pergunta sobre a fidelidade de Pedro, sobre o amor de Pedro, e ele diz, mestre, eu sempre estarei contigo. E Jesus disse, olha Pedro, cuida o que você fala, o que você pensa, porque ainda hoje, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E ele disse, Senhor, eu jamais farei isso. Nunca eu te negarei. No entanto, segue-se a isso a prisão de Jesus, o julgamento, a condenação. E nessa balbúrdia que acontece da condenação de Jesus, Pedro e todos os discípulos praticamente estão com medo do que possa também lhes acontecer, ficam ali meio escondido, na surdina, e alguém pergunta a Pedro se você é um dos homens que acompanham Jesus. E ele diz, não, eu não sei quem é esse homem. E ele nega por 3 vezes que é interpelado, ele nega, ele tem medo. Esta negação de Pedro nesse momento é um momento desafiador, é um momento decisivo. E ele tem medo de assumir o seu posicionamento, de assumir as suas responsabilidades e as consequências dessa responsabilidade. Muitas vezes, diante dos momentos decisivos em que nós precisamos colocar a nossa opinião, precisamos colocar o nosso aprendizado, nós também titubeamos, nós também não queremos encarar, não queremos aceitar os fatos. Também temos um terceiro exemplo, que aliás abre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas, que fala do menino lunático. Conta-lhe o Evangelho que um pai muito aflito vem conversar com Jesus e diz, Senhor, eu preciso muito de ajuda para o meu filho. Meu filho é lunático e ele muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Havia ali uma interferência espiritual, uma obsessão
mais de um tipo subjugação, onde um espírito se aposta, entre aspas, né, da pessoa e faz com que ela haja a revelia da sua vontade. E esse menino, por conta do domínio que estava sofrendo desse espírito mau, ele se flagelava, se colocava em situações de perigo. E o pai diz ainda para Jesus: eu levei ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, eu estou aqui pedindo para você, o mestre. E aí Jesus faz uma exclamação, né? Ele diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? E pede para que tragam o menino. Eles trazem. Jesus, conforme o texto do Evangelho, né, expulsa esse espírito mal que estava influenciando e ele fica bom. Os discípulos vêm e perguntam: mestre, mas por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Por que nós não conseguimos fazer isso? E ele disse: por causa da vossa incredulidade. Novamente falando, né? Ele diz: ó, raça incrédula, que não crê, que não tem fé, e depravada, né? Que ainda age erradamente. E então Jesus complementa, né? E dizendo assim: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: mova-te daqui para lá, e ela se moveria, e nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Então, a fé é necessária para remover. Seria textualmente remover uma montanha, uma rocha de um lugar para o outro. A própria lei da física nos diz que isso seria impossível. Mas Jesus usa aqui a palavra montanha, que é aquele grande obstáculo que está na nossa frente, significando as nossas dificuldades. É o que o Evangelho vai expor, né, no capítulo 19 do Evangelho, expõe sobre essas montanhas, né? Seriam a representação das dificuldades, das resistências, da má vontade, do preconceito, dos interesses materiais, do egoísmo, fanatismo, as paixões, tudo aquilo que interfere na nossa fé. Então, nós vamos ter aqui dois tipos de fé: a fé robusta e a fé vacilante. A fé robusta é aquela que, como Jesus falou, né? Aquele homem que constrói sua casa sobre a rocha, que tem essa fé consistente, que nos dá a perseverança, a energia, os recursos para vencer os obstáculos, tanto os obstáculos grandes quanto os pequenos. Já a fé vacilante, ela é cheia de incertezas, ela é cheia de hesitação, ela não acredita na vitória e, portanto, nós não alcançamos a vitória por não acreditar nela. Então, nós vamos ter, em suma, que a fé é a confiança na realização de algo, é a certeza de atingir um objetivo, é a lucidez para vislumbrar uma meta e os meios para alcançar essa meta. Ou seja, é toda a força do pensamento que nós vamos empregar na busca de uma realização que nós desejamos. E a fé não é puramente mística, não é somente uma ação, um culto, algo que não se pense. A fé, ela é explicada hoje pela doutrina espírita através da ação magnética. A ação magnética que nós, com a força da fé, produzimos no fluido cósmico universal. É isso que os espíritos vão explicar neste capítulo também. Ele diz que o homem atua sobre o fluido, modificando as suas qualidades e lhe dando uma impulsão irresistível. É uma impulsão a esse fluido. Nós estamos envoltos, mergulhados no fluido cósmico, como peixes no oceano. Então, o fluido cósmico está em toda parte, é como a própria atmosfera que nos envolve.
Então, como nós estamos mergulhados neste mar de fluido cósmico universal, que é um dos elementos primitivos do universo, a gente poderia entender o fluido como essa atmosfera que nos cerca, não somente de modo externo, como também interno. Vejamos que pela própria respiração, assim como nós inalamos a atmosfera, nós também estamos em contato com o fluido cósmico universal, que também nós vamos absorvendo através da própria respiração. Nós vamos modificando pelo efeito do pensamento e da vontade, acionados pela fé, nós vamos agindo sobre esse fluido e modificando, tanto no nosso meio exterior, quanto no nosso meio interior. E aí nós podemos, por esta ação, por essas crenças, por essa vontade, agir no nosso próprio organismo, quanto no organismo do outro. Esta ação é na promoção do equilíbrio, da restauração do funcionamento, na promoção da saúde, e também pode ser o contrário, pode ser na promoção de doenças. Nós podemos cultivar com o pensamento algumas enfermidades e com o tempo desenvolvê-las efetivamente. Assim como nós também podemos usar esse mesmo pensamento para organizar as nossas células, o nosso funcionamento e promover a saúde. André Luiz fala nas inúmeras obras trazidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que nós somos um aglomerado de células. E as células são como são como individualidades infinitesimais, né, pela sua pequenez. É como se fossem animáculos, né? Cada célula, nosso corpo é formado por trilhões de células. E André Luiz diz que cada célula é como se fosse um indivíduo, um princípio próprio que está sob o comando do ser, do espírito. Então, nós comandamos toda essa multidão celular que compõe o nosso organismo encarnado. E nós vamos, com a nossa mente, né, nós, espíritos imortais, pensantes, racionais, nós vamos agindo sobre toda a nossa população celular, e através do pensamento, dos sentimentos, das emoções, nós vamos modificando, podemos otimizar esse funcionamento e podemos causar problemas nesse funcionamento, podemos desajustar conforme nós estamos. E aí a gente pode ter uma prova até científica, se a gente quiser, no efeito placebo, que é muito testado dentro da ciência, né? Como que algumas pessoas tomam um medicamento, várias pessoas tomando o mesmo medicamento e algumas tomando algo que elas pensam que é um medicamento, mas não tem o princípio ativo. E esta ação funciona no corpo. Ela acredita tanto naquela medicação que, mesmo não tendo o princípio farmacológico ativo ali, ela vai fazer com que o seu organismo responda como se tivesse. Assim como também pode acontecer da pessoa tomar o medicamento com o princípio ativo, mas desacreditando que esse princípio faça efeito, desacreditando nesta eficácia, e ela não vai responder adequadamente. Por isso que nós vemos diferentes respostas de diferentes pessoas ao mesmo medicamento, ao mesmo tratamento. Alguns respondem bem, alguns vão se curar, outros não vai fazer efeito, em alguns até vai causar prejuízos. Tudo isso é explicado por esta mesma ação do pensamento, mobilizado pela nossa crença sobre esses fluidos que coordenam a nossa vida.
Nesta questão, também vamos buscar exemplos no Evangelho. Existem exemplos belíssimos, como o caso da mulher com hemorragia, que conta o evangelista, né? Dizendo que Jesus passava por aquele local, e onde ele passava era sempre uma multidão ao redor dele, era sempre muito difícil conseguir chegar, ele era, né, uma personalidade ali. E essa mulher, que há muitos anos sofria de uma hemorragia contínua, estava muito enfraquecida, não conseguia tratamento, era uma mulher possivelmente muito pobre também, que não tinha recursos, numa época em que a própria medicina era muito incipiente. E ela, sabendo que Jesus ia passar, mas considerando que ela não teria chance possivelmente de falar com Jesus, ela vai sorrateiramente, ela chega e encosta na veste de Jesus, com a fé de que se ela conseguisse apenas tocar na veste dele, ela seria curada. Então ela toca na veste, crendo, com a fé fortalecida de que isso seria para ela cura, que Jesus, sentindo esse influxo energético, ele para e pergunta: quem me tocou? E eles dizem: mestre, todo mundo está te tocando, como assim? Você quer saber quem te tocou? Você está aqui no meio da multidão, está todo mundo empurra, né? Como é que ele vai saber? Todo mundo te tocou. E ele diz: não, mas alguém me tocou em especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. O que é a virtude? É essa energia, essa vibração. Então ela se acusa e diz: fui eu que lhe toquei, porque estava buscando a cura. E aí Jesus fala algo que ele fala a muitos conforme ele vai conversando e vai curando. Ele diz: a tua fé te curou. Porque foi essa vontade, esse acreditar, esse pensamento que mobilizou, que pôde canalizar essas energias de Jesus até ela, até o seu organismo, fazendo com que se restabelecesse também o seu funcionamento, com que cessassem as dificuldades. Outro exemplo muito interessante e que é num outro sentido é com Zebedeu. É interessante que o Evangelho fala, ele traz como título A Mãe dos Filhos de Zebedeu, né? Eles têm uma linguagem um pouco enrolada, né? Vamos dizer assim, que não é uma linguagem direta. Ele vai contar ali, primeiro, que a mãe dos filhos de Zebedeu, essa mãe era a mãe de Tiago e João, que foram discípulos de Jesus, e que antes de serem discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Ela, sabendo deste Jesus, desse mestre que ia implantar um reino, ela vai falar com Jesus e diz assim: olha, já que você está convocando os meus filhos lá para o teu reino, então eu já estou aqui te pedindo para que coloque eles um à tua direita e um na tua esquerda. Tipo, já que você está conclamando eles para o teu trabalho, para a tua obra, eu quero que eles tenham os lugares de destaque, os primeiros lugares, né? Coisa de mãe, né? Querendo ali que os filhos sejam privilegiados. E Jesus diz para ela: você não sabe o que você está me pedindo, porque antes, primeiro, para eles estarem à minha direita ou à minha esquerda, não sou eu que decido, é o Pai, né? É Deus. E segundo, para eles estarem comigo, eu tenho que saber se eles estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar. Vocês podem tomar? E eles disseram que sim. Mas ela ficou um tanto confusa e nessa confusão mental não conseguiu continuar a conversa, voltou para casa e foi falar com o marido, o Zebedeu. E explicou a conversa, disse que ficou confusa, não entendeu bem qual era a proposta desse homem, então Zebedeu foi falar com Jesus. Isso está relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus, nessa conversa com Zebedeu, que é uma conversa maravilhosa, ele diz: Zebedeu, você conhece alguns dos apóstolos, alguns dos profetas?
né, melhor dizendo, os profetas, que tenha tido uma vida boa, privilegiada, que tenha tido sucesso, felicidade, o que aconteceu com os nossos profetas? Ele disse, Senhor, todos foram ultrajados, foram mortos, receberam, né? Os profetas não tiveram uma vida fácil, os profetas sofreram, os profetas foram martirizados, muitos deles. E aí ele diz, então, esse é o que eu tenho para oferecer. Até que a gente consiga conquistar o reino dos céus, nós teremos muitas tribulações. E o que eles terão, né, o cálice que eles terão de beber é o da amargura, é o do sofrimento, porque não será fácil essa luta. Então ele coloca para Zebedeu qual é a proposta, dizendo sim, eu quero que teus filhos estejam comigo, trabalhando na minha obra, mas eu quero te dizer que o que eles terão de recompensa, por enquanto, aqui na terra, é o sofrimento, é o ultraje, é a perseguição, é a morte. Mas é o necessário para que a gente possa edificar o reino de Deus. E Zebedeu, que era um homem de fé, de muita fé, que conhecia os preceitos da lei, ele, num exemplo de muita abnegação, no final da conversa ele diz, Senhor, meus filhos são vossos. Quem de nós aceitaria esta proposta? Alguém que dissesse, olha, eu quero teu filho trabalhando comigo. E eu só te digo que o sofrimento fará parte dessa caminhada. Geralmente nós não aceitaríamos, né? Então Zebedeu aqui dá essa prova de fé, dizendo que seus filhos eram então de Jesus. Mas o exemplo talvez mais belo de fé que a Bíblia nos fala é do centurião Cornélios. Está relatado em Mateus, no capítulo 8, que este centurião, vamos lembrar que um centurião era um romano responsável por uma centúria, ou seja, por um grupamento de 100 soldados. Ele era esse comandante desse grupamento de 100 homens do exército romano, e este centurião que acompanhava Jesus. Essa história está bem detalhada num livro lindíssimo chamado Cornélios, o centurião que viu Jesus, de autoria do espírito Rochester. E então ele conta que o Cornélios conhecia, estava acompanhando a Jesus ali, o que ele acompanhava de longe. E acontece que um dos empregados do Cornélios, ali a Bíblia fala um pouco que é um servo, um escravo, um soldado, um amigo, um irmão, né, por conta dessa dificuldade de interpretação das palavras. Mas alguém muito querido dele, o seu servo, fica gravemente enfermo e está à beira da morte, quase sem esperança de se salvar. Então ele não tendo mais o que fazer, ele vai a Jesus e diz, Senhor, um dos meus servos está gravemente enfermo e eu vim lhe pedir para salvá-lo. E Jesus diz para ele, muito bem, vamos lá que eu vou salvá-lo. E aí ele faz uma demonstração incrível de fé, onde ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas eu também sou um homem de ordens. Eu tenho a meu serviço muitos homens. E quando eu quero que uma coisa aconteça, eu digo para ele, vai aqui e faz tal coisa, vai lá e faça tal coisa. Se eu, que sou, né, somente isso, né, somente um comandante, eu tenho esse poder, o Senhor, que é muito mais poderoso, com certeza também tem muitos às suas ordens. Então, o Senhor não precisa ir lá, basta que o Senhor ordene, que com certeza alguém irá lá e irá curá-lo. Era uma prova de fé. Jesus ficou tão maravilhado, segundo a palavra do evangelista, que ele olha
e diz à multidão: em verdade vos digo que não encontrei tamanha fé em toda Israel. Que nenhum daqueles seus irmãos ali, irmãos de raça, como eles falavam, dentre os judeus, ninguém demonstrou a fé deste homem que era um gentil, né? Era um homem que não professava essa mesma fé. Então, é uma demonstração muito grande de confiança. Muitas vezes nós desejamos algo também efetivo, visível. Nós não acreditamos no nosso potencial. Nós não acreditamos que nós podemos, por nós próprios, buscar os recursos. Nós queremos que outros façam. Alguém que a gente julgue mais poderoso, que a gente julgue melhor. Quando está em nós buscarmos as nossas respostas, buscarmos a nossa própria salvação. E nós trazemos esses exemplos do Evangelho porque são exemplos muito fortes e que poderiam hoje ser comparados a muitos outros exemplos. Então, na sequência, depois da crucificação do Cristo, nós vamos ver que milhares de cristãos entregaram-se sem resistência ao martírio, pois tinham a certeza da vida futura e deram com essa abnegação um testemunho de fé. E esse exemplo de resignação contagiou a muitos que não compreendiam que a calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. Aquela pessoa que mesmo diante das dificuldades, das tribulações, ela consegue manter a calma e a resignação. Isso é um sinal de fortaleza. Ao contrário disso, toda vez que a expressão é de violência, a violência ela vai sempre denotar a fraqueza, a dúvida. É a fé vacilante que tenta suprir a força que não tem com a violência, achando que aí pode se bastar, mas não consegue. Nós também vamos ver isso nos exemplos do próprio Evangelho, né? Porque os sacerdotes fariseus que perseguiram Jesus, eles não tinham uma fé robusta, era uma fé vacilante, que eles supriram com a violência, com essa perseguição, com esse julgamento, né? Estabelecendo de uma forma muito ardilosa os fatos que culminaram na crucificação de Jesus. Outro exemplo de fé vacilante nós vamos ver no próprio Judas, que agiu com precipitação, porque a fé verdadeira ela é calma e paciente, ela sabe esperar. Judas não soube esperar, ele queria que as coisas se resolvessem instantaneamente, então ele age com precipitação e as coisas não saem como ele pensou que sairiam, e ele vendo as consequências se fica transtornado com isso e acaba no suicídio, né? Não se perdoando daquilo que ele fez. Saulo de Tarso também, no princípio, aí antes da conversão, ele por não conseguir estabelecer esta fé e por se ver afrontado por uma fé realmente robusta daqueles homens do caminho, ele se irrita tanto porque ele é afetado na sua vaidade, no seu amor próprio, no seu orgulho, que ele condena a Estevão, que ele persegue vários judeus por conta disso. Mas como que nós chegamos à fé, então? A gente sabe que a fé não se prescreve, a fé não se impõe, a fé se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Ela está ao alcance de todos. Não depende de recursos financeiros, não depende de posição social, não depende de instrução. É uma conquista interior, mas para obtê-la é preciso buscá-la. E nem todos querem encontrar, nem todos querem adquirir a fé. Muitos tapam os ouvidos por descaso, por medo de serem forçados a mudar de hábitos. Nem sempre se quer mudar as nossas atitudes, muitas vezes por orgulho, muitas vezes
porque a gente gosta de uma posição de vitimismo, e se a gente exercitar a fé racional, a fé robusta, nós precisamos deixar essa posição de vitimismo e assumir as nossas responsabilidades. Diz o Evangelho que pessoas que demonstram uma fé inata mostram, por isso mesmo, um sinal de progresso já conquistado. É um espírito já com uma evolução maior do que aquele que não tem fé, que ainda dá sinais de uma natureza retardatária. Mas para ser robusta, a fé precisa de uma base sólida. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Ou, em outras palavras, é a fé raciocinada, que é o contrário da fé cega. A fé cega é responsável por produzir o maior número de incrédulos, porque ela vai exigir que nós abdiquemos de uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Quando eu me imponho uma fé cega, eu tiro o direito do raciocínio e da livre escolha. Então, Kardec vai nos apresentar uma frase muito importante sobre a fé inabalável, dizendo que a fé inabalável é somente aquela que consegue encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Eu preciso que a minha razão aceite a minha crença, para que eu possa, então, ter esta fé inabalável. Quando eu não consigo, quando se choca a fé com o racional, essa fé é vacilante e provavelmente logo ela vai despencar. Também dizem os espíritos que a fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa, ela precisa estar em exercício. Ela é mãe de todas as virtudes, principalmente da esperança e da caridade, as quais andam sempre juntas, pois jamais nós vamos ter esperança ou poder ser caridosos se não tivermos fé. E ele vai nos dizer também que a fé é a base da nossa regeneração. Estamos em momentos muito decisivos da humanidade. Passamos por algumas situações interessantes nesses últimos anos que também nos provam a nossa condição de fé. Nós dizemos que temos fé, nos dizemos seguidores de uma religião, nos dizemos espíritas ou nos dizemos católicos, mas e como nós reagimos quando vem a adversidade? Como quando nós vivenciamos um prognóstico negativo de saúde, quando nós descobrimos que estamos com uma doença grave, quando nós aventamos a possibilidade do desencarne e nós nos desesperamos, pensamos, como assim eu vou morrer? Sendo que a morte, ela é inerente a todos nós. É a única certeza da vida e nós sabemos que a morte não é o fim, mas apenas uma transformação, um momento de libertação do espírito que retorna à verdadeira pátria. E nesses últimos anos, diante de uma situação de epidemia mundial, que chamamos de pandemia, pela sua abrangência, mas que nem são tão catastróficos assim os números como foram divulgados, nós também nos colocamos numa posição de desespero, quando nós precisaríamos exercitar a fé racional e a confiança. Ora, se tudo o que acontece tem a permissão de Deus, o que nós precisamos aprender com isso? E se nós desencarnarmos por conta de um vírus, sempre nós estivemos expostos a diversos perigos. Eu posso ter uma doença grave, progressiva, que me leve ao óbito em algum tempo. Eu posso, a qualquer momento, ser contaminada por qualquer vírus que me leve também ao óbito, como
historicamente a humanidade esteve exposta à ação viral. Os vírus e as bactérias estão aqui no nosso planeta muito antes de nós chegarmos. São os precursores dos multicelulares. Então, isso pode acontecer, como sempre, todos os dias, pessoas desencarnam. Nós entramos num processo de medo coletivo infundado, onde a nossa fé, a nossa confiança, onde a nossa crença, né, de que Deus é Pai, de que nada nos acontece por acaso e que não é possível se afastar do convívio por medo, porque a qualquer momento nós estamos expostos a um acidente automobilístico, a um atropelamento, a qualquer outra coisa, até uma questão da própria natureza. Então nós precisamos confiar, nós não podemos parar a nossa vida, nós não podemos interromper as nossas relações com as pessoas. Onde a nossa fé e a nossa crença? Por que o desespero? O desespero demonstra fraqueza, falta de fé, falta de confiança. Então, no Evangelho, o espírito protetor chamado José diz uma frase muito interessante: seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e zombarias dos incrédulos, pois a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Ou seja, quando você crê, quando você acredita, não tenha medo de expor a sua opinião, de expor a sua fé, porque a fé ela precisa afrontar o ridículo dos homens, como ele diz, né? Quando nós não concordamos com algo que é colocado como padrão. Diz ainda o mesmo Espírito: pregai pelo exemplo da vossa fé e das vossas obras. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingirdes esses propósitos. Os milagres são obras da fé. Que a fé nos mova e nos faça sermos o diferencial nessa sociedade que hoje perdeu o rumo, que hoje perdeu a esperança. Sejamos nós o exemplo de fé, de abnegação. Nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade e rogamos a Jesus, na sua infinita bondade e no seu amor, que proteja a nossa humanidade, que proteja cada um de nós nesses momentos decisivos do planeta Terra, nesses momentos em que tanto necessitamos da firmeza da fé, dos bons propósitos, de estarmos atentos à nossa razão, ao nosso discernimento, iluminados pelos exemplos do Mestre, pelos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá através dos espíritos luzeiros, por tantas obras que nos incitam à abnegação, à coragem e o prosseguimento. Que tenhamos a coragem da fé, que sejamos fiéis trabalhadores do Cristo neste momento de transformação do mundo, neste momento de separação do joio do trigo. Que sejamos bons lavradores, que saibamos ofertar as nossas boas sementes, os nossos bons frutos, para assim construir finalmente o reino de Jesus na terra. Muita paz a todos.